maiores do comércio eletrônico, eles não são fabricantes ou importadores. Os maiores do comércio eletrônico são revendedores. Olha para vocês verem lá, grandes, Agrotama, gigante, Casa das Serras, gigante, 123 Comprou, gigante. Conheço todos, são revendedores, não são importadores, não são fabricantes. Eles jogam o jogo do giro, de vender muito, 500 milhões, 1 bilhão por ano, e ganham nesse giro, mas são grandes, são revenda. Eu diria que a revenda tem que focar em escalar, aumentar ticket médio, ganhar no giro. O importador e o fabricante pode não faturar tanto, mas ganhar um lucro maior. Então, você tem que... A revenda, qual é o ponto positivo da revenda? Você não precisa de tanto espaço para armazenar, que a fábrica já tem um espaço gigante. Hoje eu tenho 5.000 metros de galpão, você tem noção. Então, o espaço para revenda não é muito grande. A operação tem que ser enxuta. Mandar para fulfillment o máximo que você puder, caso você trabalhe com marketplaces. Loja virtual não tem muito o que fazer. Mas mandar para fulfillment para você ter, ocupar menos espaço, menos pessoas na operação. Operação enxuta, revenda. Operação enxuta, anotem isso. Diminuir custos fixos. Isso vai fazer. Eu já tenho uma loja física, Gilmar. Se você já tem uma loja física, usa a mesma estrutura para vender na internet. Você já tem RH, você já tem financeiro, você já tem jurídico na loja física, você já tem espaço na loja física. Usa isso a teu favor para vender na internet. Não queira ter a mesma margem da loja física na internet. A margem é menor. Só que você tem escala que a loja física não tem, é só quem passa ali na frente. Você consegue escalar com loja física, verticalizando mais lojas. Mas agora, no meio-dia, o Ricardo Leto vai falar sobre isso, que ele tem muito contato com varejista do físico, e não está essas maravilhas. Quem tem negócio físico aqui? Bastante gente. Está essas maravilhas? Não está. Então, o pessoal tem que migrar para online, usar o mesmo espaço. Então, revenda. Tem que ter uma operação enxuta, tem que trabalhar em cima de crédito, para você ter 30, 60, 90 dias com fornecedores. Tem gente que tem 180 dias, tenho conhecidos que compram de Manaus que tem 1 ano para pagar. E aí ele consegue vender antes disso, pega um lote maior, consegue vender antes disso, e aí fica com fluxo de caixa para ir crescendo o negócio e escalando. Então tem que ter... Crédito é importante, anote isso, crédito é importante. Gilmar, mas eu tenho 1 milhão aqui. Vai chegar um momento que esse teu 1 milhão você não vai conseguir escalar só com esse 1 milhão, você precisa de mais dinheiro para o negócio girar. Para escalar precisa de crédito, não importa, seja Finimp no banco, Pronamp no banco, crédito do fornecedor, que é o melhor crédito que tem, é o do fornecedor. Custa mais barato do que empréstimo em banco. Então, revenda é esse daí. Qual que é o ponto negativo da revenda? As margens são menores. Ponto. As margens são menores do que importação e fabricação. Mas você tem possibilidade de escalar. Outra coisa que você tem possibilidade. Eu sou fabricante. Você fabrica ali X produtos. Para fabricar mais um, tem que ter mais uma máquina, mais pessoas. A revenda não. A revenda você... consegue ter vários produtos diferentes, você consegue ir sempre escalando os teus SKUs, que na fábrica e na importação você não consegue. Por quê? Na importação, para ser competitivo, você precisa comprar maior quantidade lá fora, e aí você traz poucos SKUs com mais quantidade, que é diferente da revenda. Você pode expandir comprando um pouco, depois você vai escalando conforme for o giro do produto. Importação, pontos positivos, melhor margem de lucro, pouco espaço para armazenar, operação enxuta, muito semelhante à revenda. Você pode mandar para fulfillment, ter um espaço para você receber teu container, armazenar por um tempo, manda para fulfillment, terceiriza essa operação,
E a importação, ela vai te dar uma margem de lucro melhor do que a revenda. Ponto negativo da importação, Gilmar: fluxo de caixa sempre apertado. Nesse momento eu tenho uns 10 containers atravessando o mar, fabricando e atravessando o mar. Eu já estou numa situação um pouco mais avançada, onde eu pago quando chega aqui. Quando chega aqui, eu pago o meu container. Eu tenho um crédito na China, inclusive eu tenho mentorados, e os meus mentorados podem usar meu crédito para importar, pagar quando chega aqui também. Mas o fluxo normal de 99,999% das pessoas que importam paga 30% na China, produz durante 30 dias, paga 70% na China para embarcar, atravessa o oceano, mas chega aqui, você tem que ter no banco paradinho o restante do dinheiro para você pagar o resto da importação. Ou seja, são 3 meses que o teu dinheiro fica meio que travado. Aí você vende, o dinheiro fica no banco. Então, assim, o fluxo de caixa de uma importadora está sempre apertado, está sempre estrangulado. Uma métrica: se você tem 1 milhão, você não consegue vender mais do que 500 mil por mês, só que com margem boa, por conta desse fluxo, controlando bonitinho 500 mil por mês, com margem melhor. Agora, com R$0, eu consigo vender 5 milhões por mês, sendo revenda. Então, assim, a gente tem que entender esse ponto. Um tem que ter o dinheiro na mão, o outro não. O outro só tem que ter crédito. Trabalhar o crédito, e o crédito ele vem com o tempo. Depois posso falar um pouco mais sobre crédito para vocês. E a fábrica? Fabricação. Isso aqui é um pedaço da nossa fábrica. Fabricação é o seguinte, pessoal: a margem de lucro é melhor. O que mais de positivo, além de margem? Margem sempre é o melhor, né? Margem de lucro melhor. E crédito. Quando você fabrica alguma coisa, vou passar um exemplo do papelão. Eu compro papelão para pagar em 60 dias. Eu compro a matéria-prima, eu fabrico, eu vendo, eu recebo e pago o fornecedor. Então, quando você fabrica, é praticamente esse fluxo. Qualquer produto que eu fabrico é desse jeito. Stretch, eu trago de Manaus, ganho 75 dias para pagar. Eu vendo, recebo e pago o produto lá em Manaus, que eu trago de container de Manaus. Então, por que trazer de container, Gilmar? De Manaus, benefício fiscal. Hoje a gente é lucro real e tem benefício fiscal. E no Manaus a gente não paga IPI, mas credita o IPI. Ou seja, exemplo, 1 quilo de stretch aqui custa R$10, mais 15% de IPI. Em Manaus custa os mesmos R$10, só que não tem 15% de IPI. E ainda você acredita 15% de IPI. Então, você fica imbatível no preço quando você faz isso. Só que tem que trazer um container de lá, são 27 toneladas, quase meio milhão de reais por container. Então, fabricação tem esse ponto positivo, de você ter crédito. E o crédito você consegue com o tempo, não é da noite para o dia. Se você acabou de abrir uma empresa, vai ser um pouco mais difícil você conseguir crédito, porque existem estatísticas que 70% das empresas falem. É uma coisa assim, não lembro de cabeça certinho o número. Nos primeiros 5 anos. Então, como que o banco enxerga você? Como um possível falido. Triste realidade, mas é a real. Se 70% fale, você é um possível falido. Deixa eu te dando uma chance, deixa eu ir observando você, mas o banco sempre vai enxergar uma empresa com menos de 5 anos como possível falida. Quem me falou isso? Quem te falou isso, Gilmar? A minha gerente do banco. A minha gerente do banco falou assim, não, a gente olha uma empresa com menos de 5 anos como uma possível falência, então a gente não pode dar muito crédito. Por quê? Porque a estatística fala. Mais de 70% fale nos primeiros 5 anos. Só que quando a gente fala de e-commerce, a gente está dentro dos 30%, 20% que não fale, sabia? Porque a gente está em um mercado em ascensão, a gente está em um mercado em crescimento, a gente não está em mercados arriscados, como, vou montar uma lanchonete aqui.
Aí gastei lá um monte de dinheiro, um monte de coisa, louça, cadeira, uniforme, não sei o quê, propaganda. Pô, o ponto era errado. Não, o atendimento não é bom. Pum, lascou, faliu. 2 anos depois, 1 ano depois, faliu. No e-commerce não, você comprou o produto, está aqui o produto, está aqui o dinheiro. O máximo que pode ir te afundando é os juros, né? Mas os juros talvez não te vá te falir, porque você tinha um capital e acaba aqui. No e-commerce, eu vejo poucas falências, já vi várias falências, mas uma